Fala família 027 Podcast, estamos aqui mais uma vez juntinhos para compartilharmos de muito conhecimento e muito conteúdo de valor que sempre agrega muito na nossa vida pessoal, profissional. E a gente acaba aprendendo muita coisa aqui, né? Porque são vários profissionais que passam por essa mesa, que compartilham com a gente aqui do seu conhecimento e você vai absorvendo tudo aí de casa. Nós aqui também aprendemos muito com esses profissionais. E hoje nós temos um prazer imenso de dar início a uma série de 3 episódios com um profissional já participante do 027 Podcast e se tornou, posso chamar assim dizer, que é amigo da gente, né, da família, faz parte da família 027 e se tornou um amigo, não só amigo, e também é o nosso dentista pessoal, particular da equipe do 027 Podcast. E ele é cirurgião dentista e nós vamos dar início a essa série de hoje. E o tema é tratamento odontológico na atualidade. Ortodôntico, perdão. Tratamento ortodôntico na atualidade. Como que estão acontecendo os procedimentos ortodônticos nos dias de hoje? Ele vai esclarecer isso pra gente, tirar todas as dúvidas. Se você quer perguntar, aproveita nessa live. Fique à vontade. Dr. Giovanni Marcondes. É isso, César. Neiverson, tudo bem? Muito prazer por estar aqui de novo. Obrigado pelo convite de novo de vocês. Gostei muito do convite e na primeira vez que a gente esteve aqui foi tanto assunto, tanta conversa, que parece que ficou tudo cortado, então a gente sentiu essa necessidade, né? Agradeço muito o convite para a gente fazer esses episódios aí com uns temas mais concentrados também, para a gente poder esclarecer as dúvidas maiores que o pessoal tem também. Muito, muito bom. Isso aí. Boa noite, Dr. Giovanni Marcondes. Boa noite, galera de casa. Olha que honra poder receber, né, o Dr. Giovanni aqui mais uma vez para a gente falar sobre o tema. Ele já viu que tá super à vontade, né? Tá em casa, né? Já é o segundo episódio. Depois da primeira vez a gente já relaxa Fica um pouquinho tranquilo, mais. né? Muito boa noite, galera. O objetivo nosso é sempre o mesmo: levar conteúdo e conhecimento para você. Então vamos aprender juntos. Mais uma aula com o Dr. Giovanni Marcondes, o primeiro episódio de uma série com 3 episódios. Serão 3 quintas-feiras seguidas para você aprender tudo sobre a sua saúde bucal. Esse é o objetivo principal do 027. Bacana se você estiver ouvindo o 027 Podcast pelo Spotify. Depois que você terminar essa atividade que você está desenvolvendo, você vai lá no Instagram e vai procurar 027 Podcast Oficial para conhecer o nosso trabalho. Claro, você vai conhecer também o Instagram do Dr. Giovanni, porque a gente posta marcando um @ do pessoal. Se você estiver aqui pelo YouTube, vai estar aqui na descrição desse vídeo o link do Instagram do Dr. Giovanni, da Odonto Excellence, e também o link do Instagram do 027 Podcast Oficial. Então não deixe de conhecer o trabalho de todo mundo assim que finalizar esse podcast, porque a gente vai aprender muita coisa aqui hoje. Ah, por sinal, é um tema muito importante, né, Dr. Giovanni, por se tratar de tratamento ortodôntico. Eu acho que, eu não vou dizer todo mundo, mas a grande maioria das pessoas utilizam esse tipo de tratamento, tô certo? Exatamente, você tem toda a razão. Na verdade, assim, por mais que pareça que não é todo mundo que precisa de aparelho, mas 90% da população precisa usar aparelho ou já usou aparelho alguma vez. Os outros 10% são os que não têm dente, né? Não, mas brincadeiras à parte, a grande maioria da população tem essa necessidade de se usar o aparelho ortodôntico. A gente separa os problemas ortodônticos em classes, né? Então a gente tem os problemas de classe 1, classe 2 e classe 3. O que significa isso? Quando o queixo está um pouquinho mais para frente, mais acentuado, né? Jogado para frente, como por exemplo o goleiro Cássio, ou como a gente brinca, às vezes um bulldogzinho. Então essa pessoa tem um problema de má oclusão de classe 3. Então aí já surge a necessidade de fazer um tratamento ortodôntico. Às vezes, esse tratamento também vai ter que ser associado cirurgicamente, né? Num caso muito severo. Outro problema é o de classe 2, que é exatamente ao contrário. A nossa mandíbula ela está posicionada para trás, ou a maxila está muito para frente. Então, também surgem esses problemas. E o terceiro problema, que é chamado de classe 1, é quando todos os dentes eles estão encaixados, mandíbula e maxila elas têm um tamanho legal, só que os dentes estão tortos. Aí também surge a necessidade de se utilizar um aparelho ortodôntico, não só por conta de uma aparência estética melhor, mas também para conseguir dar uma preservação maior para esses dentes ao longo do tempo, né? Para evitar desgastes prematuros e para que tenha um desgaste igualitário em todos os dentes ao longo da vida dessas pessoas. Doutor,
Doutor Giovanni, Pode perguntar. com qual idade a pessoa pode ou deve iniciar o tratamento ortodôntico? Joia, essa é uma pergunta muito legal. Por quê? Eu sei que você é pai e você tem essa curiosidade porque você quer saber também a respeito dos seus filhos. Então, qual que é a idade ideal? Quando as crianças começam a fazer a troca dos dentes, já é um momento ideal para se consultar um ortodontista pela primeira vez. Tem alguns procedimentos, alguns tratamentos que a gente consegue resolver na primeira infância da criança. O que significa isso? É intervir o quanto antes para que a fase de desenvolvimento dessa criança, do crescimento, seja conciliada e melhorada também através de alguns dispositivos que a gente pode utilizar. Quando uma criança também perde o dente muito cedo, um dente de leite, isso vai gerar uma necessidade também de se manter o espaço, porque o nosso organismo é um organismo inteligente, então os dentes eles vão acabar se movimentando no intuito de fechar os espaços. Então, se uma criança perdeu, né, o dente muito cedo, surge essa necessidade já de colocar alguns aparelhos retentores, né, mantenedores de espaço, para evitar os problemas. Qual que é essa idade? Aí vai depender de quando a criança perdeu. Pode ser com 3 anos, com 4 anos, mas a troca dos dentes vai acontecer ali por volta dos 6 anos. Então é a idade ideal para se levar a um ortodontista pela primeira vez. Então, começou a trocar os dentes, já pode fazer um acompanhamento ortodôntico. Com certeza. Aí vão se analisar, né, quais são as situações daquelas primeiras classes que eu mencionei para vocês. Alguns aparelhos podem ser já colocados nessas crianças com o intuito de desenvolver melhor tanto a maxila como a mandíbula e evitar futuramente que ela precise de uma intervenção maior, uma intervenção cirúrgica, por exemplo. Qual é, assim, você colocou 3 etapas aí, né? São modelos, 3 classes, isso, né? Diferentes. Diferentes para se usar, para que o aparelho auxilie no encaixe, né? no molde do rosto, dos dentes e tudo mais. Mas teria uma definição assim mais clara ou mais objetiva da função do aparelho, por exemplo, o aparelho ele especificamente foi desenvolvido para isso aqui. E quais os modelos e tipos de aparelhos, né, que existem e são utilizados? Porque eu lembro que a gente estava no consultório lá e você falou de um para mim que ele é transparente, né? Uhum. Essa seria uma das maiores tecnologias em aparelhos atuais no nosso dia a dia. Então, qual que é o objetivo do tratamento ortodôntico, né? Por que se coloca aparelho? A gente tem os objetivos de alinhar, nivelar os dentes, que são as primeiras fases, a correção também das discrepâncias quando existem, né, essas diferenças muito grandes entre maxila e mandíbula. Então a gente consegue corrigir isso. Para quê? Para que a gente venha a ter ao longo da vida um desgaste desses dentes de uma maneira mais saudável e mais equilibrada também. Então ele vem com essa necessidade para equilibrar o sorriso, equilibrar a mordida, para que você tenha uma melhor distribuição das forças mastigatórias durante a sua alimentação. Então, existe essa necessidade fisiológica para se corrigir alguns defeitos e existe a necessidade estética também, porque a maioria das pessoas gostam de ter os dentes mais alinhados, mais nivelados, os dentes retinhos, né, que é o interesse de todo mundo. Você me perguntou a respeito dos tipos de aparelho. Os aparelhos vão variar bastante. A gente tem hoje no mercado vários modelos, vários fabricantes de aparelho. Então a gente tem desde o aparelho metálico, com aquelas pecinhas convencionais, onde vão ser postas as borrachinhas, até aparelhos metálicos também que não dependem do uso da borrachinha, eles vão ter uma tampinha, que ela vai permitir um deslize mais rápido da movimentação dentária, que são chamados aparelhos autoligados. A gente tem, junto desses aparelhos fixos também, os aparelhos estéticos em porcelana e em safira. Então são alguns materiais diferentes também, mas ainda assim com um aparelho fixo. E o que a gente tem hoje de uma novidade grande é o aparelho invisível, né, o alinhador invisível. Eles são plaquinhas removíveis, onde você consegue colocar e tirar esse aparelho para fazer higienização, para fazer a sua alimentação. E em seguida que você realizou essas atividades, você volta a colocar esse aparelho. São plaquinhas que elas são desenvolvidas, né, através de um escaneamento. Então, do início ao fim do seu tratamento, já tem uma previsão muito mais assertiva de como que vai ficar o seu resultado no final. Então, é o que a gente tem de mais moderno hoje na odontologia para se fazer tratamento ortodôntico.
E são tratamentos muito efetivos. O resultado é parecido, é igual? Você falou vários tipos de aparelhos. É igual, é parecido? Um é melhor do que o outro? Como é que funciona em termos de funcionalidade mesmo? Não de estética, eu estou me referindo ao resultado. Sim, o resultado, de uma maneira geral, vai depender de um planejamento que vai ser feito antecipadamente, né? Então, para se desenvolver um estudo do seu caso, a gente precisa de uma série de radiografias, fotografias, para ter um planejamento. Isso você vai ter em comum em qualquer tipo de aparelho que você for utilizar. Então, todos eles vão te levar ao mesmo caminho no final, né? Desde que seja executado um planejamento adequado, né? Uma falha no planejamento, você está planejando falhar. Então, com um planejamento certo, você vai ter um resultado assertivo lá no final também. Todos eles vão te trazer um resultado final estético e funcional agradável, né? O que vai diferenciar? A gente pode fazer um caminho, por exemplo, daqui a Vitória, ou com um Fusca ou com uma Ferrari, né? Então, dependendo do seu caso, a gente pode ou sofrer um pouquinho mais indo de Fusca, ou a gente pode se ter um tratamento mais legal, mais confortável, indo com uma Ferrari, né? Então, os dois vão levar o mesmo caminho no final, mas o conforto, né, a qualidade do tratamento, o que vai te proporcionar, vai diferenciar conforme o uso do aparelho, né? O tipo do aparelho que vai ser utilizado. Quando a gente conversou no seu podcast, a gente falou sobre alguns procedimentos odontológicos, né? Que precisam ter cuidados, muito bem analisados para serem feitos, por conta de alguns riscos, né? Que se tem. Quando a gente fala de aparelho, também precisa ter alguns cuidados. Existem riscos, talvez de um profissional que tenha colocado de uma forma mais agressiva ou de uma forma errada? Existe uma medida certa, um nivelamento, se essa é a palavra certa, na hora de colocar, um enquadramento certinho? Existem problemas, riscos ou é tranquilo? Todo tratamento vai existir um risco, né? Todo tratamento tem alguma consequência. O tratamento ortodôntico, ele trabalha com movimentação dos dentes, né? Mas o dente ele está fixado numa base óssea. Então, o tratamento ortodôntico ele vai trabalhar com remodelação e aposição óssea. O que é isso? Quando a gente vai exercer uma força num dente, em um lado vai existir uma remodelação, o osso vai se esfarelando, vamos simplificar um pouquinho, e do outro lado, esse esfarelamento ele é compensado onde o nosso organismo vai produzir o osso, certo? Então, quais são as pessoas que precisam ter mais cuidados? As pessoas que têm muita perda óssea, precisa ser feito um tratamento mais adequado, né, com mais lentidão, mas pode ser feito também. Para fazer um tratamento ortodôntico, os dentes eles precisam estar saudáveis. Se existe alguma doença, né, ou a doença periodontal ou a doença cárie, a gente precisa ou parar o tratamento ou precisa fazer o tratamento nesses dentes previamente para em seguida sim receber o aparelho. A gente vê muito hoje em dia as pessoas colocarem aparelho, principalmente os jovens, colocam o aparelho por modinha. Colocam o aparelho com aquelas borrachinhas porque gostam da borrachinha colorida. Mas as borrachinhas elas exercem força durante o seu tratamento. Essa força pode causar danos no seu dente, pode causar até a perda dos dentes. Então, precisa ser colocado com cautela, né? As forças são forças adequadas, a gente estuda para conseguir fazer essas forças de uma maneira suave, até mesmo para que o paciente sinta mais conforto durante o tratamento. Quem já colocou o aparelho sabe que o tratamento ele incomoda um pouquinho, principalmente nos primeiros dias. Eu vi gente chorar, cara, de dor. Então, porque ele vai causar uma movimentação dentária. Tenta mexer seu dente um pouquinho ali e ver se ele não vai doer. Ele vai incomodar com certeza, porque a gente tem estruturas vivas que elas vão sentir, né, em volta do dente ali, vão doer mesmo, porque são muito sensíveis, né? Então, existem sim esses riscos, os pacientes precisam estar cientes, né, dos riscos que podem acontecer, e a gente precisa também sempre fazer um tratamento prévio, né? Fazer a limpeza, fazer a remoção das cáries. Se houver um tratamento de canal para fazer, precisa fazer o tratamento também antes, para que evitar problemas futuros ali de perda precoce dos dentes. A respeito é uma dúvida, acho que popular até, a respeito da mastigação durante a troca dos dentes, auxilia no alinhamento dos dentes? Ou seja, os dentes ficam mais organizados se eles
se houver uma mastigação forte ou contínua, ou sei lá, a gente ouve muito ditado popular assim, não, se você se alimenta bem, se come muita maçã, essas coisas durante a troca dos dentes, seus dentes vão ficar bem certinhos. Não tô dizendo que dentista falou isso, tô falando uma linguagem popular e a galera comenta. Não necessariamente, né? Esses alimentos rígidos, naturais, né? A maçã, por exemplo, eles podem auxiliar numa certa limpeza dos dentes, mas não que venha a causar alguma movimentação. Se você exercer força nesses dentes, com certeza você vai causar movimentação. Eu já vi pacientes me falarem, eu tinha um dente no céu da boca, mas eu ia empurrando com o polegar e ele veio pro lugar. Isso na cabeça dela, né? Pode acontecer. Por quê? Crianças que dormem também chupando chupeta ou chupando o dedo, vocês podem perceber que durante o desenvolvimento os dentes vão para frente também. O céu da boca ele vai se estreitando. Tá? A língua se posiciona de uma maneira incorreta também, isso causa dificuldade para a respiração. Essas crianças geralmente são crianças que roncam, que têm bastante olheira, têm a face um pouquinho mais alongada também, que é o que a gente chama de síndrome do respirador bucal. São crianças que têm os dentes a mordida aberta na frente também, então se exercer força, com certeza vai causar alguma movimentação. Então não é recomendável. Durante a mastigação, não vai causar nenhum alinhamento e nenhum desnivelamento dos dentes. E estávamos na parte onde a gente falava sobre as pecinhas coladas no dente. Exatamente. Eu estava explicando para vocês qual que é a composição, né, do aparelho, vamos dizer assim. Então a gente tem as pecinhas do aparelho que são as que vão coladas no dente, são as chamadas brackets. Além dos brackets, a gente tem o arco, né? Que era o que o César estava comentando agora ali, que já viu algumas pessoas com o arco solto. O que vai causar movimentação dos dentes não é a pecinha que está colada, né? Ela vai auxiliar porque ela precisa estar fixa no dente. Mas o que causa a movimentação dentária é o arco dental. É o arco, né, o ferrinho que vai passado lá. As borrachinhas, elas servem para segurar o arco nos dentes que estão fixados, nos brackets, né, que estão fixados nos dentes. Então, o que causa a movimentação mesmo é o arco. Quando o tratamento está muito no início, a gente vai sempre colocar um arco mais fino para que ele consiga ter uma maleabilidade maior, ele seja mais molinho, para que causar essa movimentação. Hoje a gente tem arcos que eles são termoativados. O que significa isso? Existe uma tecnologia, esses arcos, por mais que você dobre ele em várias partes, deforme bastante ele, eles voltam para sua posição original com o aquecimento, né? Então, quando colocado na boca, ele vai tender a se movimentar. Por isso que vai causar movimentação, porque aquele ferrinho ele vai querer voltar para sua forma original e aí então conseguir deixar os dentes alinhados. Eu utilizei o aparelho ortodôntico durante, sei lá, uns 5, 6 anos da minha vida. Tirei para casar, porque eu não era na Odonto Excelência, tá, gente? Eu fazia tratamento em outro lugar e eu acho que eles estavam me enrolando só, sabe? É porque a gente paga manutenção, não sei se é assim ainda. A gente vai todo mês, paga um valor, aí eles mexiam, trocavam as cores das borrachinhas e pronto, ficava por isso mesmo. E, enfim, não sabia se estava realmente tendo um tratamento ou se eu estava só trocando de borrachinha. Existem algumas fases do tratamento ortodôntico onde você, paciente, vai ver menos resultado, que são as fases onde a gente vai conseguir encaixar a mordida. Quem vai estar analisando isso é o cirurgião dentista. Você precisa conversar, né, com o dentista que está te atendendo para ver em que fase do seu tratamento que você está. Quando o tratamento é bem esclarecido, né, é bem apresentado para vocês, não gera dúvidas. E essa é uma fase um pouquinho chata, porque ela é uma fase demorada, que o paciente vê pouco resultado e que, infelizmente, depende muito do paciente também. Porque nessa fase, geralmente é a fase que a gente pede para os pacientes utilizarem alguns elásticos. Aí são os elásticos intermaxilares. E esses elásticos... Eu não usava esses elásticos. É um que liga em cima e embaixo. Exatamente. Não, ninguém tem paciência para usar aquilo, doutor. Aí me você perdoa. entende que não é a clínica, não é o dentista que estava te enrolando, Me era perdoa, você ainda mesmo bem que eu não que estava citei o nome enrolando. de ninguém aqui, mas eu não usava esse elástico porque é um saco. Então, mas era você mesmo que estava enrolando o seu tratamento. Porque é chato, mas é necessário. Agora, a gente tem algumas outras alternativas que não só os elásticos, para a gente conseguir chegar no mesmo objetivo também.
né? Assim como 5 mais 1 são 6, 3 mais 3 também são 6. Então a gente tem alternativas para se utilizar que não sejam só os elásticos. Então a gente vai usar por um determinado tempo. Opa, se o dentista percebeu, o Daverson não está usando elástico, então eu vou ter que mudar a minha alternativa, a forma do tratamento aqui, para que não dependa do Daverson usar alguma coisa para eu poder ter o resultado final. Então eu vou usar alguma outra estratégia no meu tratamento com você. Legal. Você quer comentar, se você puder, a respeito... Quando eu iniciei o tratamento, eu coloquei meio que, eu não sei se é divisória, umas coisas que eles enfiam nos dentes, acho que os últimos ou os penúltimos, não me lembro muito bem, dos grandões lá atrás, eles enfiam umas borrachinhas, não sei, umas coisas, a gente usa, sei lá, uns 3, 4 dias aquilo, que dói muito, eu acho que é a pior parte. Sim. Não é nem usar o aparelho, é fazer essa abertura inicial, depois eles vêm com é tipo um anel, que vem e bota assim, ó, o dente tá aqui, e vem e bota assim, ó. Bem firme no dente, né? Isso, aquilo é insuportável. Então, ó, pessoal, o Daverson fez o tratamento há muito tempo, tá? Que hoje em dia a gente raramente utiliza esse tipo de Sério de mesmo? produtos. São chamados os separadores, né? Que é realmente para abrir espaço entre os dentes, que é a primeira borrachinha que coloca, e depois de 2, 3 dias você vai lá para colocar a banda. Hoje a gente utiliza essas pecinhas coladas nesses dentes, nos penúltimos dentes mesmo. Tá? Não faz mais Então, essa maldade? Eu não utilizo mais. Não. O tratamento, quanto mais confortável ficar para o paciente, mais fácil é ele aderir ao tratamento também. Então, mais confortável é melhor para você, é melhor para mim também, que também vou ouvir menos reclamação do paciente, né? Então, é bom para todo mundo. Então, tornando o tratamento mais confortável, vai ficar mais gostoso para todo mundo também. Já é um pouquinho desconfortável, mas a gente consegue melhorar dessa maneira. A eficácia então, é a mesma? As bandas, a eficácia é a mesma. As bandas, elas foram substituídas pelos tubos. Então, esse anelzinho que você utilizou, a pecinha, né, o tubo, ele era soldado na banda. Ele soltava com muito menos facilidade. Então, ele permanecia ali durante todo o tratamento mesmo. Hoje em dia, a gente tem esse probleminha de que pode descolar com facilidade por conta da alimentação do paciente. Mesmo assim, a gente tem uma taxa de sucesso bem alta e é o que a gente utiliza mais atualmente também. Não utiliza mais essas bandas. Eu já vi também muitos casos. Eu nunca usei aparelho, né? Mas acho que eu vou começar a usar agora, né? Tenho certeza. E uma coisa que eu sempre fui muito... Você falou um negócio de moda, realmente teve uma época que tinha muito isso, né? As pessoas colocavam um aparelho até mesmo sem precisar, só para poder ter um aparelho Sim. que outras pessoas tinham também. Mas uma coisa que eu reparei também é que quando as pessoas elas deixavam de fazer a manutenção devida que deveriam fazer, que é essa que eu estou falando mensalmente, troca de borracha, manutenção nas peças, elas acabavam ficando com o aparelho, ficando, aí a borracha saía, daqui a pouco o ferro soltava, aí ficava só com aquele monte de negócio colado nos dentes, Aí, de sem repente, nada mais. Começa a cair um, começa a cair outro, Isso, e fica só aí as colinhas do a aparelho. minha pergunta que eu faço para você é, doutor, isso tem risco de infecção? Por conta do material que não teve a manutenção devida? Quais são os riscos das pessoas que abrem mão da manutenção, mas também não querem ir lá para remover o aparelho? Então, quais são os riscos? O aparelho ortodôntico, para quem já utilizou ou para quem vai utilizar, vai perceber que ele é um retentor de alimento. Então, ele vai ficar ali, se você não fizer a higienização adequada e o correto acompanhamento, ele vai virar um varal de comida suja. Então, a comida suja permanecendo por mais tempo em contato com os dentes também vai causar cárie nesses dentes. Então, vai causar doença. Então, esses são os riscos. Cariar o dente, perder o dente porque não utilizou o aparelho, não fez o acompanhamento de maneira periódica. Teve uma paciente minha, algum tempo atrás também, que ela falou exatamente isso que você me falou. É porque a minha prima, ela estava em tratamento e ficou em tratamento, e deixaram cariar todos os dentes dela. Falei, olha, às vezes não é bem assim o que aconteceu. Às vezes a pessoa deixou de fazer o acompanhamento, estava realmente com o aparelho montado, mas no dia a dia a gente não tem como saber quem está fazendo acompanhamento ou não. E esse aparelho ficou por muito tempo retendo alimento e aí sim teve o problema de apodrecer todos os dentes, né? Aí eu falei para ela assim, se você em tratamento comigo, a chance de acontecer isso é 0, porque
todos os meses você vai estar vindo aqui, eu vou fazer acompanhamento com você e no momento certo, se eu ver a necessidade, a gente ou vai interromper o tratamento ou eu vou indicar você para fazer a limpeza ou para fazer algum procedimento que seja necessário também. Então, precisa tomar muito cuidado, tomar cuidado com essas modinhas, porque as pessoas também pensam, eu consigo comprar as borrachinhas pela internet e trocar sozinho em casa. Se você estiver fazendo isso em casa também sozinho, você vai estar causando movimentação nos seus dentes. Cada vez que você troca a borrachinha, você tem 100 kg de força que estão sendo exercidas ali. Então, isso vai causar diferença no seu tratamento também. Cada vez, né, que é feito uma manutenção, existe essa força que é realizada nos dentes. Por isso que a gente precisa fazer com cautela, trocando devagar. O que é mais famoso também são aquelas borrachinhas que elas são todas ligadas, né, que é entrelaçado. O pessoal adora colocar essas borrachinhas, mas essas borrachinhas elas devem ser usadas com cautela, com muita parcimônia, né, com muita paciência, porque elas causam muita força e o dano que ela pode causar permanecendo por muito tempo no dente é às vezes irreversível. Alguns pacientes podem chegar com os dentes extremamente abertos, né, por conta de utilizar esse tipo de material. Vale ressaltar também o cuidado de comprar as coisas pela internet, né? E querer dar uma de profissional e fazer em casa. Tem os seus riscos também, né? Se você não é dentista, gente, deixa o pessoal dentista tratar dos seus dentes. E você compra uma borracha dessa na internet que você não sabe o material, né? Como que é feito. Isso pode até causar uma infecção. Você me falou muito se o forte. material poderia causar algum tipo de infecção, algum tipo de problema. Não, tá? A não ser que a pessoa seja alérgica a algum componente, aí sim pode causar algum dano. Diferente disso, todos os materiais que um cirurgião dentista numa clínica confiável utiliza para você, é tudo baseado na ciência. Então é tudo com estudo prévio, tudo com marcas liberadas. A Anvisa precisa ter liberação, né, ter liberado esses materiais para que a gente consiga utilizar em algum tratamento. O único problema então seria só a retenção de alimento mesmo, né? A retenção de alimento e ficar com o mesmo arco por muito tempo. O teu dente vai estar ali trabalhando, ele tem uma força sendo exercida ali. Então isso pode causar a perda dos dentes, sim. E aquelas pessoas que tiram por conta própria, porque ele falou pessoas de não faz. Sim. Mas tem gente que desiste do tratamento e ela mesma não vai no Tira dentista, ela arranca as pecinhas. É bastante comum acontecer também. Até outro dia me marcaram numa publicação no Instagram, mas era um vídeo do TikTok que já estava vinculando no Instagram. Uma amiga removendo o aparelho da outra com alicate de cutícula e com alicate de mecânico. Então, para pensar. Você vai estar colocando na sua boca um negócio que você coloca às vezes no pé e às vezes na mão. E a mão é o local mais contaminado que a gente tem do corpo, porque tudo que a gente vai pegando está contaminado. A pandemia teve aí para provar tudo isso, que a gente precisava fazer a higienização correta e adequada das mãos. Agora você imagina uma coisa que às vezes você vai colocar no pé, para remover algum resíduo no pé e você coloca na sua boca. Mas eu passei um álcool. Mas quando a gente vai fazer algum tratamento com vocês, existe uma autoclavagem desses materiais, desses instrumentais. Eles precisam ser muito bem tratados e descontaminados para a gente colocar na boca de vocês. Então, por isso que tem o cuidado, a necessidade de se fazer mesmo a remoção com um cirurgião dentista. Ainda que a pessoa que remove sozinha em casa está correndo risco, mas às vezes ainda é mais aceitável do que permanecer com esse aparelho por muito tempo. Além desses problemas de contaminação, uma coisa realmente contaminada que você vai colocar na boca, existe também o risco de fratura dos dentes. Então, às vezes você está querendo economizar, mas é uma coisa que vai acabar saindo mais caro no final. Porque você pode acabar fraturando algum dente, quebrando algum dente, que vai te causar ainda mais prejuízo, né, do que se você fosse lá, fizesse a remoção adequada, o polimento adequado também, porque a pessoa que faz a remoção sozinha em casa, ela não consegue remover a cola do aparelho. Essa cola também vai ser retentiva, também vai pigmentar, então ela vai mudar de cor, vai causar manchamento nos dentes. Então vale a pena você consultar o dentista. Aí eu vi nesse vídeo, além do alicate de cutícula, ela usou a lixa de unha. Não, gente, pelo amor de Deus, eu não estou ensinando ninguém a fazer a remoção do aparelho em casa, tá? Mas a pessoa
pelas ideias você já percebe que tá errado. Usou a lixa de unha para realizar o polimento dos dentes. Meu Deus. Que também não vai acontecer porque vai ficar Não extremamente façam poroso. isso. Tem um programa na TV que fala isso, né? Não faça faça isso em casa, por Nesse favor. caso aí, usando lixa, esse tipo de lixa, pode ocorrer a remoção indevida do esmalte do dente? Com certeza. O profissional que está fazendo a remoção, ele é um profissional habilitado para saber até que nível pode ser feito esse lixamento. Você em casa não é uma pessoa que vai estar capacitada para fazer isso. Então, você pode danificar o esmalte do dente, deixando ele mais poroso. Você também vai ficar mais suscetível a desenvolver cáries, porque vai reter microalimentos ali, né? A placa bacteriana vai ficar retida. E isso pode causar cárie nos dentes também. Mais uma vez repetindo, não façam isso em Com casa. certeza. Procure um dentista, Meu Deus, por favor. Lixa de unha. Doutor Giovanni, a pessoa utilizou o aparelho durante determinado tempo, X tempo. Concluiu o tratamento, tirou o aparelho, fez tudo que como manda o figurino. Existe a possibilidade dos dentes dessa pessoa voltar a se movimentar e entortar novamente, ficar estranho, ou até mesmo voltar ao que era, ou até mesmo até pior? Existe, porque o nosso organismo, desde o princípio eu falei para vocês que é um organismo inteligente. Então, os dentes eles vão tender às vezes a querer voltar para a posição original. Dependendo do grau do tratamento que foi realizado, dificilmente voltar exatamente para a mesma posição vai acontecer. Mas em casos de um tratamento que foi realizado muita força, foi um tratamento muito prolongado, sim, vai acontecer alguma movimentação depois. Por isso que depois que a gente faz a remoção do aparelho, a gente recomenda aos pacientes para utilizarem os aparelhos móveis, né? Porque eles, para nós, ele é chamado de contenção, porque ele vai conter os dentes na posição adequada e você vai utilizar eles por um determinado tempo também. Acontece que a maioria das pessoas também não utilizam esse aparelho porque ele é móvel, então acaba esquecendo, acaba perdendo, perde com muita facilidade e aí sim os dentes podem voltar a movimentar. Na parte inferior, nos dentes de baixo, essa contenção geralmente a gente deixa fixa também e ela tem que ficar para o resto da vida também, porque os dentes de baixo eles podem acabar se movimentando. Algumas teorias dizem para nós que o dente do siso pode causar essa movimentação também. Então, se a pessoa não remover o siso antes do tratamento ortodôntico, quando ele começar a aparecer na boca, ele pode causar essa movimentação. Então, algumas pessoas acreditam bastante nessas teorias, ainda não é bem esclarecido na ciência. Outras teorias dizem que na região aqui do mento, do nosso queixo, a gente também, com o passar do tempo, por volta ali dos 35 anos, a gente tem uma remodelação óssea bem acentuada também e que isso também pode causar algumas movimentações dentárias. Por isso que essa contenção de baixo, ela precisa ser feita fixa e ela precisa estar fixa e passiva nos dentes também, porque essa contenção também é um aparelho e ela também, dependendo da maneira que é colocada, pode causar algumas movimentações. Eu utilizo a contenção até hoje. E pelo jeito vai ser pro resto da vida, né? Exatamente. É bom você não remover se você não quiser colocar o aparelho de novo. Não, tá tudo bem. Deixa a contenção, né? Não, pode falar. Alguns tratamentos, quais são os tratamentos, né, muito difíceis? Quando existem uns dentes muito tortos, muito apinhados e pouco espaço. Às vezes é necessário fazer a remoção dos pré-molares para fazer o tratamento e conseguir espaço para esses dentes. E feito essa remoção, a gente precisa puxar os dentes de trás para ocupar o espaço do dente que foi removido. Esse é um caso onde pode acontecer muita volta dos dentes, tá? Para a posição não original, mas pode acontecer muita movimentação. É o que a gente chama de recidiva. Porque, como existia um espaço muito grande ali onde o dente foi tirado, então os dentes podem acabar voltando para sua posição e abrir ainda um pouquinho de espaço. Se isso acontecer, existem alternativas para a gente conseguir retornar, né, e fechar esse espaço. Ou recolocar o aparelho e usar a contenção, aí mudar de uma contenção móvel para uma contenção fixa, ou a gente pode depois fechar esses espaços com resina ou em porcelana também. Também são alternativas para resolver o problema de quando os dentes se movimentaram novamente. É bem legal a gente falar dos dentes que voltam para o lugar de origem,
mas eu queria que você falasse um pouco também dos dentes que não obedecem ao aparelho, se isso acontece. Por quê? Existem casos de a gente ter que fazer extrações de alguns dentes da nossa boca, né? Uhum. E de certa forma fica um espaço, Sim. porque ali tinha um dente e não tem mais. E na maioria dos casos, para nós que somos pacientes e somos meio que quase 100%, acho que 100% leigos do assunto, Sim. pensamos no seguinte: vamos trazer todos os dentes de trás para frente e eles vão se juntar. Só que colocar o aparelho é 100% de certeza de que o dente de trás ele vai se unir aos da frente e cobrir aquele espaço vazio. Esse é 100% de certeza. Se não for 100% de certeza, o que tem que ser feito para preencher esse vazio aí? Então, essa é uma questão, é uma dúvida muito frequente dos pacientes. Eu vou tirar esse dente porque depois eu puxo o outro lá de trás para frente. E às vezes não é bem assim que acontece. A gente vai fazer alguma extração de dente quando houver uma indicação para isso. Por isso que existem aqueles exames que eu falei inicialmente lá, que a gente vai fazer esses exames, né? Verificar certinho ali o que o paciente precisa fazer, traçar um plano de tratamento legal para saber, né, o que vai ser necessário fazer durante o tratamento. Movimentar esses dentes é um tratamento um pouquinho difícil, porque o dente, infelizmente, ele também não caminha exatamente numa linha reta. Quando precisa fazer a movimentação, o dente ele vai caminhando de forma pendular. Então, o primeiro que vai acontecer é o dente movimentar, a parte da coroa, que é o que está aparecendo. A raiz vai ficar para a posição e ela vai demorar um tempo um pouquinho maior para ela conseguir fazer essa movimentação. Então, isso acontece com mais facilidade na parte de cima, onde a gente tem um osso um pouquinho mais mole, do que na parte de baixo. Dependendo do espaço, quando for muito grande, a gente não consegue o fechamento completo. Aí a gente pode passar para aquelas segundas etapas, ou fazer em resina, ou fazer o fechamento em porcelana também. Tá? Então, perdi um dente. Posso puxar com o aparelho, doutor? Vai depender de analisar caso por caso. Se houver muito problema de dente muito torto, às vezes esse espaço pode ser fechado. Se não for essa a questão, a gente precisa às vezes até mesmo abrir um pouco mais de espaço e esse espaço precisa ser fechado aí com uma prótese ou uma prótese sobre implante também. Aí é a terceira a opção legal para se fechar esse espaço. Uma outra dúvida que eu tenho aqui é quando a gente vai ao dentista e é feita uma restauração de resina, né? O dente tem coroa suficiente? Se eu estiver falando errado, você me corrige. E dá pra gente fazer uma restauração nele e fazer dele um dente como qualquer outro dente. Fixado, vai ficar ali, não vai quebrar nem nada. E eu preciso, depois desse procedimento, ainda assim botar um aparelho. Certo. Essa resina suporta a pressão do aparelho, esse peso que o aparelho faz para puxar o dente. Por existir ainda a raiz e a coroa ter sido restaurada, essa coroa ela consegue trazer a raiz ou a raiz não obedece a coroa? Sim. Por conta disso? Essa adesão, né, das pecinhas do aparelho ao dente, ela é diferente quando é feita a adesão dessa pecinha do aparelho ou na cerâmica ou na porcelana ou na cerâmica ou na resina ou no acrílico, né? Que às vezes a gente precisa fazer quando o paciente não tem o dente já em porcelana, vai se fazer um provisório. Esse provisório é um material diferente da porcelana, mas é um dente normal que vai estar em função, né? E a pecinha do aparelho ela gruda com mais facilidade no dente e no acrílico, né? E na resina também. Então ela vai aderir bem na resina, dá para fazer o tratamento ortodôntico. Às vezes corre o risco, o infortúnio, né, de acabar soltando essa resina também. Ou pode soltar a pecinha do aparelho, ou pode soltar a resina. Aí o que vai soltar vai depender do elo mais fraco dessa ligação. Por quanto tempo a pessoa utiliza um aparelho ortodôntico, em média? Em média, o tratamento ortodôntico ele dura de 24 a 36 meses. Tá? Quando está chegando perto desse tempo, a gente vai analisar, reestudar o caso, ver o que está faltando e se precisar... se vê que vai muito tempo ainda, mudar o planejamento que foi feito inicialmente para conseguir concluir o tratamento o mais breve possível.
Isso independente da idade do paciente, de como está os dentes no início do tratamento, é independente, a média é essa. Em uma média, sim, né? Mas o que vai ditar realmente qual que é o tempo do tratamento ortodôntico é realmente o caso de cada paciente, né? Não dá para querer que um paciente com um dente muito torto, né, ou um caso cirúrgico, por exemplo, venha a querer ter um tratamento muito rápido, que não é a mesma coisa que uma... Aí vai depender daquelas classes que eu falei para vocês no início, né? Vamos supor, uma classe 3, que é quando a mandíbula está mais lá na frente, né? E vai precisar passar por uma cirurgia ortognática, então a gente vai fazer uma compensação, vai fazer todo o alinhamento, nivelamento dos dentes, e em seguida esse paciente vai para o cirurgião para fazer essa cirurgia e retorna para finalizar o tratamento ortodôntico para refinar. O Davidson tá fazendo uma cara aqui que tá saindo até fumacinha dele ali, pensando assim, o que tem a ver a cirurgia com a parte dos dentes e o aparelho ortodôntico, eu ia perguntar uma outra coisa além disso, mas pode falar. Então, existem casos onde a gente não consegue resolver todo o tratamento, né, o problema do paciente só com o aparelho. E precisa ser combinado um tratamento cirúrgico também, tá? Essa é uma cirurgia chamada cirurgia ortognática, tá? Ela é feita em hospital e ela é feita pelo dentista também, tá? Não é feita por um médico cirurgião plástico. Ela é feita por uma especialidade da odontologia que chama bucomaxilofacial. Então, são tratamentos mais complexos e são tratamentos também que são mais demorados, né? São tratamentos bem longos e o paciente precisa passar por essa intervenção cirúrgica também. Como que é feita essa cirurgia? É feita sob anestesia geral, né? Aí vai ser feito ou, né, o recorte na mandíbula para levar ela mais para trás, ou o recorte na maxila, né, para conseguir trazer ela mais para frente, dependendo de cada caso, ou às vezes, que é a maioria dos casos, é feito combinado essa cirurgia. É mexido tanto na parte superior como na parte inferior também. E aí sim consegue ter um encaixe melhor dos dentes. Contraindicação existe para usar aparelho ortodôntico? Sim, existe contraindicação dos pacientes que estão com um problema periodontal, né, uma doença periodontal descontrolada. O que é a doença periodontal? Quando já houve muita perda óssea, quando existe muita presença de tártaro e esses dentes já não têm mais suporte ósseo para receber um aparelho. E às vezes já vai ter que partir direto para extração e implante. Então aí existe uma contraindicação para usar um aparelho ortodôntico. Quem faz essa avaliação é o dentista, não é a pessoa. Isso, através das análises, né, desses exames iniciais que a gente sempre pede para os pacientes. Existe a possibilidade de rejeição do aparelho, por exemplo? Existem alguns procedimentos que são feitos, como não só procedimentos odontológicos, mas como medicações que são dadas a pacientes que o organismo rejeita e não faz efeito, por exemplo. Uhum. Em relação ao aparelho, o aparelho, ele também... existem pacientes que colocam o aparelho e sei lá, a boca ela rejeita esse aparelho, não pega enquadramento, algo do tipo assim, existe? Não vai acontecer isso, né? Como eu falei para vocês, ou vai acontecer do paciente ter alergia a algum tipo de material e aí precisa ser utilizado um material diferente. Pode ser utilizado, por exemplo, vamos supor que a pessoa tenha a alergia a algum componente da estrutura metálica. Uhum. Aí pode ser utilizado o aparelho em porcelana ou o aparelho em safira, mas de ter uma rejeição não vai haver. O que pode acontecer é o tratamento estar demorando bastante, porque a resposta do organismo da pessoa é realmente uma resposta mais demorada. Então, esse tratamento pode ser mais prolongado. Você tinha me perguntado se existe alguma opção, alguma chance de algum dente não movimentar. Uhum. Existe sim a opção, a chance de algum dente não movimentar, que é quando a gente chama que esse dente está anquilosado. Ou seja, esse dente não tem um ligamento que vai causar a movimentação dos dentes e ele está praticamente todo fixado no osso. É um dente também que, quando precisa ser removido, dá muito trabalho, porque precisa ser feita uma remoção óssea ao redor dele para conseguir fazer a remoção. Outra situação onde não existe movimentação dos dentes ou do dente, né, que você está vendo, é quando existe a fixação de implantes, né? Então, o implante ele precisa ser feito de uma maneira ou muito estratégica para auxiliar no tratamento ortodôntico, ou ele precisa ser feito pós-tratamento ortodôntico
porque ele não vai movimentar. Então é a única opção que não vai causar movimentação nos dentes. E é comum ou incomum esse tipo de dente que, igual você falou, tá fixado direto no osso? Não é muito comum acontecer. Quando que vai acontecer isso? Dentes de leite, né, dos pacientes que sofreram algum trauma. Então esse dente não caiu, sofreu algum trauma e ele está um pouquinho abaixo da linha da mordida. Esses são dentes que eles vão ter uma dificuldade um pouquinho maior de movimentação. O dente de leite também ele não pode ser fixado na pecinha do aparelho, porque as células do dente de leite eles são diferentes dos dentes permanentes. Então, se houver fixação e movimentação, causar força nos dentes de leite, vai causar a perda desse dente com mais facilidade também. Voltamos a falar de dente de leite, então deixa eu fazer uma pergunta no gosto popular também. Existe alguma coisa a se fazer, alguma atividade? A gente tem várias dicas de mães, de pai, de avô, de avó, que ensina, faça isso que o seu dente vai ficar certinho, faça aquilo. Existe alguma coisa cientificamente provado que a pessoa a criança no caso, né? O dente vai nascer certinho, vai ficar tudo certinho ou não? Tem acompanhamento com o dentista. Tá respondido. Mais correto. Não existe assim uma técnica É caseira. tipo, aperta aqui, faz assim, que vai sair. Não vai existir uma técnica caseira que vai causar, evitar o paciente de utilizar aparelho futuramente, né? O que vai determinar mesmo é a saúde de cada um, né? E o grau de desenvolvimento dessas crianças. Isso é predestinado, doutor Giovanni? Tipo, a Existe pessoa o está fator- predestinada a ter dente torto, ou Existe não? o fator genético, sim, né? Onde as pessoas vão ter os dentes mais tortos mesmo. Na nossa população brasileira, porque a gente tem muita miscigenação, então a gente tem muita mistura de raças, né? Então existe sim esse viés pelo DNA que vai determinar que você vai precisar utilizar um aparelho, mas geralmente é pela condição de vida do paciente, né? Então durante o desenvolvimento ali, os dentes vão nascendo tortos ou vai acontecendo uma perda precoce de algum dente, né? Você me falou se existe alguma coisa que pode ser feita, né? Mas existe o que não pode ser feito, o que não deve ser feito. Deixar a chupeta da criança por muito tempo, aí sim você vai evitar que essa criança precise colocar um aparelho, porque você não vai atrapalhar o desenvolvimento dela. Então, remover a chupeta o quanto antes é uma ideia legal, tá? É o que você deve fazer, né? Não chupar o dedo também. Tem crianças que chupam o dedo. E aí tem até adultos que na fase adulta levam esse hábito, porque é um hábito, então é difícil de tirar da pessoa. Aí a gente tem algumas estratégias para conseguir fazer isso. Existem algumas pecinhas específicas que a gente cola atrás dos dentes, elas são afiadinhas justamente para causar machucado no Eu acho que eu já dedo vi quando um negócio colocar. desse. São chamados esporão. Então, são hábitos deletérios que podem causar movimentação dos dentes. Então, evitando esses hábitos, aí sim você consegue prevenir. Mas não existe uma técnica caseira que vai causar uma movimentação que seja recomendada, né? Entendi. Essa pergunta é importante. O que pode prejudicar na vida do ser humano por ter a mordida torta ou o dente torto, de forma prejudicial mesmo, a saúde bucal ou saúde física? Não sei se é comum uma pessoa que tem a mordida torta ter dor de cabeça. Você pode falar sobre isso? Sim. Alguns problemas podem ser ocasionados, por exemplo, a dor de cabeça, né? Problemas de DTM, tá? Não necessariamente... O que seria DTM? DTM. Não, então vamos lá. A gente tem aqui no nosso rosto, né, a articulação temporomandibular, abreviada por ATM, que é essa articulação da mandíbula. Quando a gente fala, é o que mexe aqui perto do ouvido. Muitas pessoas às vezes escutam um estalinho ou escutam algum craquelado quando abre a boca também. Quando existe DTM, é disfunção temporomandibular. É quando você tem algum problema na ATM. Então, quando existe alguma DTM, né, não que o tratamento ortodôntico venha a ser um tratamento para a DTM, mas alguns problemas de DTM podem ser corrigidos com o aparelho ortodôntico também. A dor de cabeça, né, o desgaste prematuro dos côndilos, porque daí a gente vai distribuir
né, a força mastigatória de uma maneira melhor, com os dentes alinhados. O desgaste dos dentes, né, de uma maneira equilibrada também vai acontecer quando você faz o uso do aparelho ortodôntico. Então são essas coisas que a gente consegue prevenir. Quando você fala desgaste do dente, o dente com o passar do tempo, ele diminui de tamanho? É o velho ditado que diz, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, os dentes são rígidos. Então, ao longo da nossa vida, conforme a gente vai se alimentando, vai existindo um desgaste natural, sim, desses dentes. E para a gente ter um desgaste equilibrado, aí os dentes precisam estar numa posição adequada também, né? Quando acontece um desgaste prematuro ou às vezes um contato prematuro, isso pode causar alguns outros problemas de abfração, um dos exemplos também, onde vai acabar esfarelando o esmalte do dente aos poucos em algumas regiões específicas. Isso vai causar muita sensibilidade nos dentes, né? Então isso pode ser evitado também com o tratamento ortodôntico. Eu tenho duas perguntas. A primeira é que se a forma com que é tratada o dente de leite, por exemplo, você fala sobre os chupadedos, sobre os chupeta a criança, ela interfere no surgimento do dente permanente que vai vir? Eu falo em questão de posicionamento do dente. Se o fato do dente de leite se entortar significa que o dente permanente ele vai crescer torto ou ele vai crescer no seu devido lugar? A segunda pergunta em relação de cárie, não vou chamar de maus cuidados porque não faz jus à pergunta que eu quero fazer. Uhum. Mas o estado dos dentes, né? Ele tem a ver com a genética familiar, por exemplo, essa família tem uma genética ruim, por isso tem mais cárie, por isso tem não sei o quê, ou isso é falta de cuidado mesmo, saúde bucal? Tá, então vamos lá. A primeira pergunta que você me fez é a respeito dos dentes de leite, né? Se eles interfere no nascimento do dente permanente. Isso. Sim. Tá, o dente de leite é o que vai guiar né, vai conduzir o dente permanente a vir no lugar correto. Então, quando as crianças sentem dor ou tem alguma cárie no dente ou perdem um dente com muita antecedência, né, numa fase muito precoce, vai atrapalhar sim a dentição permanente. Por quê? Não vai ter aquele guia da posição adequada que esses dentes precisam vir. Existe também a discrepância entre os tamanhos dos dentes, né? Então, os dentes de leite, as crianças, você pode notar que a maioria delas, elas têm os dentes mais pequenininhos, tem bastante espacinhos entre eles. Por quê? O dente permanente, quando ele vai surgindo na boca, ele vai ocupando mais esse espaço, ele é um dente muito maior, porque a criança vai desenvolver, então a estrutura óssea vai aumentar também, e também esses espaços vão ser preenchidos. Então, sim, influencia bastante. Perder o dente de leite com muita antecedência vai causar movimentação dentária. Vamos supor que perdeu o penúltimo dente da arcada, né? Um molarzinho descido, um dentinho de leite, e ainda tem um dente atrás. O que vai acontecer? O dente de trás ele vai acabar migrando, ele vai entortar um pouquinho e ele vai ocupar o espaço de dois dentes permanentes. Então, vai acabar faltando espaço para alguém. Então, o dente vai acabar vindo torto, sim, quando for ele aparecer na boca também, tá? Segunda pergunta que você me fez é a respeito da higienização, né? O fator genético. Isso. Então, assim, o que acontece? Existem, sim, algumas desordens de desenvolvimento dos dentes que podem ser previstas, não previstas, né? Mas que estão determinadas pelo fator genético. Aí, são algumas doenças que a gente chama de amelogênese, dentinogênese, é tudo relacionado às estruturas do dente, tá? Que podem trazer na boca dos pacientes já dentes mais enfraquecidos. Isso acontece sim. Isso é frequente? Não é frequente. A maior dúvida que as pessoas têm é a respeito porque meu filho usou antibiótico por muito tempo, tomou antibiótico por muito tempo. Existem antibióticos específicos que vão causar problemas nos dentes, que geralmente vão ser alguns manchamentos, não vão ser enfraquecimento dos dentes, tá? E o antibiótico, quando a criança está tomando um antibiótico, ele precisa ser também palatável, né? Ele tem que ter um gosto mais agradável para que ela contribua para o tratamento. São antibióticos que têm, às vezes, uma quantidade de açúcar
pode causar alguns problemas de cárie, sim, mas veja bem, o antibiótico é um tratamento que você vai fazer durante 1-2 semanas no máximo. Então, esse tempo não é capaz de causar uma destruição total nos dentes. Então, o fator de higienização é o mais importante. É o que vai determinar se a pessoa vai ter o dente mais saudável ou não, né? O grau de escovação que ela faz, o grau de fluoretação na água também, que a nossa água da torneira, ela já vem com certo tratamento também para existir já, né, uma redução do número de cáries. Então, tudo isso já é planejado e pensado. Legal, eu não sabia. Eu também não sabia, não. Não sabia, não? Não. No Brasil já foi... no Brasil todo é feito esse tratamento da água. Então, a água da torneira, ela é fluoretada, ou pelo menos deveria ser, né? Na maioria das cidades, né? Com o saneamento básico adequado. Ela é fluoretada, então já existe o flúor na água, existe o flúor também no creme dental. Então, esse flúor ele vai causar um reforço mineral aos dentes. Então, se houver, né, ingestão de água, houver uma escovação adequada, dificilmente esses dentes vão ter problema. Se houver ainda um enxaguante bucal com mais flúor, vai auxiliar também. Existem o tema é tratamento ortodôntico, Sim. mas existem controvérsias com enxaguante bucal. Vou aproveitar o dentista que está aqui para perguntar isso. Gente, me dê licença, eu sei que o tema é tratamento ortodôntico, mas está relacionado favor, também, né? Me fala sobre enxaguante bucal, porque tem gente que fala bem e tem gente que fala mal. E aí? Você viu por que foi interessante a gente estender para mais de 3 episódios? Porque são muitas perguntas, Muitas perguntas. Então, o enxaguante bucal, ele vai auxiliar também, mas ele não deve ser o principal ativo que vai estar, né, auxiliando na higienização. O que vai causar a melhor higienização é a remoção mecânica. Existem alguns estudos que dizem que nem o creme dental não é essencial. Você fazendo a remoção mecânica só com a escova e com a água já vai ser suficiente para fazer a higienização dos seus dentes e evitar cárie. Né? Aí vem a complementação dos detergentes que estão compostos no creme dental, né? E o enxaguante ele vai fazer uma desinfecção química. Então, ele não vai fazer remoção mecânica da placa bacteriana. Ele vai entrar em algumas áreas, né, mais profundas também, né, onde a escova às vezes não alcança, mas ainda assim não substitui a remoção mecânica com o fio dental e com a escova dentária. Também. Não prejudica nada o enxaguante bucal. De maneira alguma. Não tira nada do dente. Não, não desgasta nada que tenha. De maneira nenhuma. Existem não tem um limite, exemplo, quantas vezes por... Eu já ouvi tanta coisa. Você vai ficar viciado no negócio. Não, tipo, não pode todos os dias utilizar um enxaguante bucal. Ou pode. Como é que funciona isso? Pode, não tem problema. Existem alguns enxaguatórios que a gente receita no consultório, que eles são vendidos só na farmácia, que sim, esses podem causar alguns manchamentos e eles precisam ser usados da maneira que foi prescrita, né? Ou por 14 dias ou por 7 dias, dependendo de cada caso, né? Mas esses do supermercado tá liberado? Tá liberado, pode fazer o uso sim, desde que ele também seja sem álcool, porque o álcool ele vai causar degradação dos tecidos moles. Então, dê preferência para os enxaguatórios sem álcool. Pode usar sem problema. Só que lembra, o enxaguatório não é um perfume para a boca. Então, não vai deixar de escovar o dente só para ficar... escovar para usar o enxaguatório. Então, pode ser usado sim, vai ajudar. Inclusive, os pacientes que estão em tratamento ortodôntico podem e devem utilizar o enxaguatório também, que vai auxiliar na higienização. A gente poderia... É porque o tempo não permite, mas a higienização do tempo... Ou a pessoa que utiliza o tratamento ortodôntico, o aparelho ortodôntico, a higienização é muito complicada. E aí a pessoa tem que utilizar, nem sei se existe ainda o passa-fio. Sim. Aquilo dá um trabalhão. Uma escova de dente específica, né? É muito difícil. Sim. Dá um trabalho um pouquinho maior, mas isso é nos primeiros dias, nos primeiros meses. Conforme você vai fazendo isso com frequência, isso vira hábito. Então, você consegue desenvolver essa habilidade manual e conseguir passar o fio dental de uma maneira mais rápida e efetiva, né? Porque às vezes a pessoa, eu estou usando, eu estou escovando, mas não está sendo muito rápido e não está sendo efetivo. É um hábito muito importante, eu quero ressaltar esse ponto. Depois que eu passei a utilizar o aparelho ortodôntico, eu vi que eu cuidei muito mais do meu dente do que antes de ter o aparelho ortodôntico. Depois de tirar o aparelho ortodôntico, eu continuei cuidando muito bem dos dentes. Eu acho que isso foi o hábito que fez, né? O hábito de sempre utilizar o fio dental, porque é nojento, né? Então,
sempre usar o fio dental, sempre escovar o dente, sempre manter a boca higienizada por causa do aparelho. Só que Sim. cria-se um hábito depois de X tempo, você fazendo a mesma coisa. Você não consegue mais ficar sem fazer aquela atividade, né? Porque isso já ficou tão enraizado que é difícil você remover isso de você. Então, quanto antes você iniciar a fazer, a ter esses hábitos, melhor vai ser para você no futuro também. Isso vai preservar, isso só vai causar benefício para você. Não é uma coisa que vai causar prejuízo. As pessoas, como você falou, comecei a cuidar mais dos meus dentes quando eu coloquei o aparelho. Por quê? O aparelho vai reter muito mais alimento. Então, alimento pegajoso. Às vezes o alface fica ali grudado. Você não vai querer ver aquele alface grudado ali, dar um sorriso para a namorada, para sua esposa, né? Tendo aquele alface ali grudado, tendo uma casca de feijão. Então, você vai se obrigar a fazer uma higienização mais adequada e com mais cautela também, né? Muito mais caprichada. Doutor, você comentou a respeito da importância dos 3 episódios, né? Porque são muitas perguntas. E é interessante a gente ressaltar aqui também, falar para quem está em casa, o quanto é importante falar sobre os dentes, né? Sobre a saúde bucal. Principalmente quando a gente consegue ver muitas pessoas com essa falha, né? No seu cotidiano, no seu dia a dia. Né? As pessoas se preocupam com muitas coisas, mas sem perceber, a gente vê muitas pessoas com faltas de dente na boca, com muitos dentes danificados, e às vezes dentes que ficam expostos logo os da frente, né, com carimento, alguns com as cáries o dente bem tomado pela cárie já. Isso tudo é bom ressaltar que todo esse cuidado até chegar ao dentista, ele começa dentro de casa, né? Com uma escovação, quando acorda, após as refeições. Inclusive, é bom que você já fale para a gente também se há uma regra de quantas vezes escovar o dente no dia, se realmente é após todas as refeições, se há um tipo de creme dental mais específico ou melhor, né? Porque com certeza a gente vive num mundo movido por economia, essas coisas. Então, o mercado está aí para vender mesmo, né? Sim, então, possivelmente existem alguns que prejudicam, né, os dentes. Se há alguma indicação, não precisa citar nomes não, mas nos componentes ali você conseguir. Não, exatamente. Você falou uma coisa muito certa. Existem, por conta de conveniência, né, alguns atores, atrizes que indicam alguns produtos, mas geralmente esses produtos eles são contraindicados pelo cirurgião dentista. Na verdade é uma contraindicação relativa, né? Eu até prefiro que use, porque daí eu vou ter mais paciente lá, porque vai causar dano mesmo, então depois eu corrijo. Não, brincadeira, tá? Não usem porque não faz bem. Por exemplo, o carvão ativado, né? Creme dental com carvão ativado não é legal. Porque o carvão é bom e é feito para acender a churrasqueira, fazer um churrasco. Para fazer o esfregaço no dente não é legal. Ele vai ser muito abrasivo, ele vai causar danos no esmalte do dente, sim. Né? Quantas vezes ao dia é o ideal fazer a higienização? Pelo menos 3 vezes ao dia. O ideal seria fazer após cada refeição. Mas, assim como a gente entende, né, a recomendação dos dermatologistas é aplicar o protetor solar a cada 2 horas, isso é praticamente inviável no dia a dia das pessoas. Então a gente entende que não é possível, porque a maioria das pessoas trabalha fora, come fora. Então, pelo menos 3 vezes ao dia é ideal o necessário para fazer a escovação. De manhã, após o café da manhã, na hora do almoço e principalmente antes de dormir. Porque antes de dormir é quando a gente reduz as nossas barreiras de proteção. Então, o nosso organismo ele está mais indefeso e aí é nesse momento que as bactérias se aproveitam para agir. Então, é aí que vai causar o maior dano nos dentes também. Você falou uma coisa, mais uma vez a gente está saindo de novo do tema do tratamento ortodôntico, mas eu vou te perguntar isso. A escovação pela manhã, ela é antes ou depois do café da manhã? Nossa, eu ia perguntar a mesma coisa, porque na internet está um negócio muito em alta sobre isso. É Acorde e coma antes de escovar os dentes. Tem gente você aproveita a bactéria que faz tem bem. gente que fala que é para escovar antes. Tem gente que fala que é para escovar depois. Nada melhor do que perguntar para um dentista, com né? certeza. Então vamos lá. Se a recomendação é escove a cada refeição que você fizer depois de todas as refeições,
como que você pode proceder? Se você não gosta de ter aquele mau hálito matinal, quer acordar, escovar os dentes e depois ir comer, beleza. Só não esqueça que é para você fazer a escovação depois de cada refeição. Então você deveria fazer essa escovação 2 vezes. Porque você tem que fazer quando você acorda, da maneira que está sendo que você quer fazer, e depois que você tomar o seu café da manhã também. Então você pode encurtar isso e fazer a escovação uma vez só. Né? Comer primeiro. Se você for fazer a escovação antes, comer, você vai ter que fazer a escovação depois também, porque o alimento vai ficar retido ali. Vai ter bolo alimentar, então a recomendação é você fazer a escovação depois do seu café da manhã. Ou seja, por via das dúvidas, escova os dentes na hora que acorda, toma o café e escova de novo. Isso aí. Não tem um limite de escovação? Tipo, uma pessoa que escova muitos dentes perde alguma coisa. Porque tem o desgaste do esmalte. Aí eu queria até te perguntar se esse esmalte consegue se recuperar ou não. Se perdeu, já era. Não, se perdeu já era. Não existem células no nosso organismo que vão reconstruir o esmalte do dente. Aí o esmalte é substituído por aquele material que é a resina, tá? A escovação, não existe um limite para você fazer a escovação. Desde que você manere na força e desde que você também use uma escova super macia. Né? Aí existem as escovas indicadas, né? E o creme dental também não deve ser muito abrasivo. Por quê? Para não causar o desgaste do esmalte do dente também. Né? Uma coisa legal a se fazer é escovar os dentes com a mão oposta que você utiliza mais. Por exemplo, se você é destro, utilize com a mão esquerda. Se você é canhoto, utilize a escovação, né? A escova na mão direita para você maneirar na força e não causar desgaste também dos dentes. Então esse negócio de escova de dente, vou falar pelinho, né? Uhum. As cerdas, né? Com as cerdas ali firmes, não. Não. Tem que ser macia. Porque às vezes principalmente já peguei macia que eu falei assim, não, isso aqui não vai limpar Não nada. tá funcionando, parece. Mas o que faz a limpeza dos dentes não é a força na escovação e nem a dureza das cerdas da escova. É o movimento que vai ser utilizado, tá? Então, esse movimento precisa ser de uma maneira contínua, né, e variável. Aí a gente pode conversar também sobre os movimentos adequados de fazer a escovação. A gente conversa principalmente com as crianças. A gente conversa bastante com as crianças. Faz a bolinha, faz o trenzinho, faz o vai e vem, tá? Existe técnica de escovação para você fazer. No fundamental ensinaram muito isso, né? Isso. Existe a técnica para você fazer escovação, porque às vezes os pacientes falam, eu estou escovando, mas é uma escovação que não está sendo efetiva. A pessoa só escova num movimento só. E isso não é efetivo para fazer a limpeza, né? Não tem relação com o aparelho ortodôntico. Tem sim relação com o aparelho ortodôntico. Se você utilizar uma escova com cerdas muito duras, você vai entrar naquele risco de descolar as peças do aparelho também, né? Então isso vai acabar atrasando o tratamento ortodôntico e vai demorar mais. Viu? Então, por mais que não pareça, está sim tudo relacionado. Muito bacana. Por isso que ele tá aqui, Sem gente. dente não tem aparelho, né? Sem dente não tem aparelho, com certeza. Vale ressaltar, pessoal de casa, que o Dr. Giovanni, ele atende na Odonto Excellence aqui de Vila Velha. Eu falo aqui de Vila Velha porque muita gente acha que a gente grava em Vitória. Não, a gente está em Vila Velha. Nós estamos em Vila Velha, pessoal. Inclusive, a clínica, ela fica situada aqui bem pertinho do estúdio, gente. É bem fácil de achar. Ela fica aqui próximo da pracinha do Titanic, na rua Coronel Sodré, número 657. É muito fácil de achar. Vindo do bairro da Glória, passando o Shopping da Terra, você vai virar depois das Casas Bahia na primeira esquina à direita. É muito fácil de achar, é fácil de localizar também. Muito bacana. De qualquer forma, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o link da Odonto Excellence para vocês se direcionarem, se localizarem, entenderem melhor tudo que precisar para poder Isso. Segue encontrar. A clínica lá no Instagram também, que lá no Instagram da clínica a gente sempre posta algumas dicas. No meu Instagram também, eu já prometi no outro podcast que eu ia utilizar de uma maneira mais profissional. Tô tentando, juro que tô me esforçando. Tá mas melhorando, pelo menos. Não são todos os dias que a gente consegue fazer alguma postagem, mas tô me esforçando. Uma coisa que o César falou que achei bem legal também, ele falou assim que as pessoas às vezes deixam de fazer um tratamento, né? A população brasileira, ainda assim existe uma carência muito grande, né? E a Odonto Excellence está aqui justamente para dar suporte para
para as pessoas que precisam fazer algum tratamento. Vocês que já foram lá, vocês sabem que a gente tem uma maneira facilitada, né, para conseguir fazer os tratamentos. O atendimento, vocês são prova e testemunha que é um atendimento legal também. Tudo a ver com o nome, né? Isso aí. E a gente pode fazer um tratamento bem legal lá, é só entrar em contato com a gente que vocês vão ser bem atendidos. Nós atendemos todas as especialidades, né? Faço também os tratamentos estéticos e é uma coisa muito legal. O Odonto Excelência está aqui para ajudar a fazer o tratamento ortodôntico, o tratamento de implantes de todo mundo que precisar. Legal. De uma forma mais resumida. É legal. Se você for na Odonto Excelência, você só não vai fazer se você não quiser. Mas tem que ser nessa de Porque- Vila Velha. de Vila Velha, lógico. Exatamente. Você só não vai fazer se você não quiser, porque as condições são... Não tem como. É. E o atendimento realmente é O excelente. bacana O serviço é é que... muito top. Não tem. A gente estava conversando aqui antes do podcast, começarmos a transmissão, e eu abri isso para o Dr. Giovanni e falei, cara, eu encontrei na Odonto Excelência o que eu não encontrei em lugar nenhum. Então isso aqui não é mexer, não. É a realidade. Isso mesmo. Só você vindo aqui... Nós, do 027, fazemos o nosso tratamento lá. Aí. Não tem como falar melhor. E agora do que você isso. pensa, empreendedor de anos de mercado, nós somos chatos com atendimento. Nós somos chatos. E pensa. Chatos pra não, gente, né? São criteriosos. criteriosos muito, pra gente poder estar falando bem, é porque realmente o negócio é sensacional. É verdade. Então só falta você cuidar do teu dente lá. Tem um negócio importante, as pessoas geralmente passam em frente a uma loja muito bonita, uma boutique, um negócio. Aí olha a pessoa e fala, vou nem entrar, tem cara de caro esse negócio. Você já passou por uma situação dessa? Ou já viu alguém passar? Eu já tive uma loja que as pessoas pensavam vocês. As pessoas Sim. passam em frente à loja bonita e falam, não, vai entrar não, muito caro, quero nem ver o preço, porque eu tenho Sim. certeza que... Mas aí entra o fator assim, você tem interesse em fazer o tratamento? Né? Se você tem interesse em fazer o tratamento, eu tenho total interesse em realizar o tratamento para você. Se são duas pessoas que querem fazer, as condições a gente vai estabelecer para vocês, vai ficar tudo bem tranquilo para a gente realizar, né? Então, só não vai tratar mesmo, como o César falou, quem não quer, porque a gente dá condições para que o paciente consiga fazer esse tratamento de uma maneira bem suave, bem tranquila, e consiga também fazer os pagamentos, né? Que é realmente a principal dúvida, né? A principal quesito que pega bastante. Porque um tratamento odontológico, né? O ortodôntico é muito caro. Mas a gente consegue fazer isso de uma maneira suave para vocês lá, É verdade. com tranquilidade. Eu posso falar das mensagens? Quem tá gostando mais daqui? Posso? Das mensagens? Pode. Posso? Não, só para falar para vocês, pessoal de casa aí, que dificilmente a gente é atendido por uma empresa que de fato se preocupa com a nossa saúde bucal, né? E a Odonto Excelência, ela envia, a equipe envia mensagens, e não são aquelas mensagens rotineiras, sabe? Mas são mensagens, a equipe entra em contato, de fato, perguntando se está tudo bem, se está tudo ok, que está sentindo falta aqui, vamos remarcar, aí manda os horários. Cara, é uma preocupação que você nem vê como empresa, você vê como, de fato, pessoas que se preocupam com a sua saúde bucal, o que faz o negócio ficar cada vez mais interessante. Então, assim, é um ambiente muito bacana. É uma equipe, uma empresa muito séria, que trabalha com produto de qualidade, excelência, atendimento. E assim, a satisfação, o Deus também pode falar, a minha satisfação é 100% com a Odonto Excelência aqui de Vila Velha. Não posso O que não você ter que falou reclamar. também é muito legal a respeito dos horários, né? Porque a gente tem um horário de funcionamento diferenciado também. Então isso facilita bastante para que os pacientes consigam fazer o tratamento. Então a gente está aberto lá desde as 9 da manhã até as 8 horas da noite, né? Então a maioria das pessoas trabalha até as 6, vai depois do trabalho lá que a gente consegue fazer o atendimento com tranquilidade, tá? Esses são geralmente horários mais requisitados também, então às vezes pode demorar um pouquinho mais para você conseguir esse horário, mas vai ter a oportunidade sim de você conseguir fazer seu tratamento depois do seu horário de trabalho, para você não precisar ficar levando atestado no trabalho, a gente consegue fazer isso lá com tranquilidade. A gente traz no 027 especialistas de cada assunto para que o pessoal de casa aprenda com ele. Então a gente tem o nosso lema que é aprenda com quem entende do assunto. Mas melhor do que isso é você fazer o seu tratamento com quem entende do assunto também, né? Isso é importante. Né, você Dr. precisa Giovanni? estar nas mãos de pessoas que vocês confiam, né? É isso aí. Então vai lá, faz uma avaliação, né? Sente a confiança, vê se você se sente confortável para realizar um tratamento, né? Esclarece todas as suas dúvidas. Como eu falei na primeira vez também, eu gosto que o paciente venha e pergunte, porque se houver dúvida,
vai gerar brecha para algum problema Mas futuro. teve gente que perguntou mais do que eu, porque eu sou quase um interrogatório, um jornalista. Tem sempre pessoas que perguntam bastante, mas eu gosto de que façam essas perguntas, porque se o paciente ficar com dúvida, vai gerar algum transtorno depois, futuramente. Então, não é vergonha nenhuma perguntar. O paciente não é obrigado a saber do tratamento. O paciente precisa ter a vontade e perguntar, tirar suas dúvidas. Nós precisamos entender sobre o tratamento e explicar de uma maneira que seja compreendida pelo paciente também. Desde o seu tratamento ortodôntico, ou o tratamento clínico geral, ou o tratamento do que for, tá? Então a gente precisa deixar vocês bem à vontade. Nada, eu deito lá, abre a boca, faz, você tem que fazer aí. A confiança já é grande agora, né? Grande. Pessoal de casa, muito obrigado pela audiência. Esse aqui é o 027 Podcast. O objetivo, como sempre, é levar conteúdo e conhecimento para você aí de casa. Então esteja sempre aqui conosco, aprendendo com quem entende do assunto. Não é à toa que a gente traz especialistas, assim como o Dr. Giovanni Marcondes, que tem muito conhecimento para transmitir para você aí de casa. A gente está aprendendo um montão de coisa aqui, não só lá no consultório, que lá a gente pergunta mesmo, e aqui a gente pergunta mais ainda para vocês aprenderem junto com a gente. Claro, a gente já se despede de vocês, convidando para estarem conosco no próximo episódio com o Dr. Giovanni, que vai ser na quinta-feira da semana que vem. Lembrando que antes da quinta tem a terça, com outro convidado. Na quinta-feira a gente tem o Dr. Giovanni novamente. Dr. Giovanni, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Nossa, eu agradeço imensamente o carinho de vocês aí, o convite para participar agora dessa série de 3 episódios. Não percam o episódio da semana que vem também, que vai estar super interessante. Também eu tenho certeza que vai gerar muitas dúvidas, muitas perguntas, né? E não importa a pergunta que for, nenhuma pergunta é boba e nenhuma pergunta vai estar desconexa do nosso assunto. Então pode ter certeza que todas elas vão ter alguma relação com o assunto tratado. Bacana demais. E é assim que a gente vai aprendendo, compartilhando com vocês esse montão de conhecimento. Muito obrigado, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.